Superintendente da Polícia Federal no Amazonas aciona Supremo contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por dificultar a ação de órgãos ambientais. Ministério Público Federal processa ex-ministro de Saúde e o secretário de Saúde do Amazonas por responsabilidade na crise de oxigênio. Paciente morre com Covid após ser tratada com nebulização de hidroxicloroquina em Manaus. Com crescimento de 100% nas exportações, cresce a produção de motocicletas no polo industrial de Manaus. Disputa pelo Planalto. Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno e venceria por 52% a 34%. Supremo decide que cabe ao plenário analisar a anulação das condenações de Lula. Estados Unidos pedem comprometimento claro do Brasil contra desmatamento. Dizendo que é hora de encerrar a mais longa guerra dos Estados Unidos, Biden confirma a saída do Afeganistão. Com alta de casos, Japão não descarta cancelamento das Olimpíadas. Quando tentava embarcar para Belém, venezuelana é presa com mais de 1 quilo de maconha no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Vendedor de verduras detento do regime semiaberto é morto com tiro no peito no Galileia. O Jornal da Manhã, transmitido por 26 emissoras de rádio e 20 serviços de som em todo o estado, 72 anos no ar, está começando. 5h50. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Oriuna Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Atuma. 5h51. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros, prevê o Climatempo. A temperatura máxima será de 30 graus Celsius. Agora, no sítio histórico, 24 graus. A umidade do ar é de 96%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quinta-feira, 15 de abril. Chegamos aos 105 dias do ano. Faltam 260 para terminar 2021. É dia de São Benedito José Labre. Comemoramos também o Dia Mundial do Desenhista. Dia Nacional da Conservação do Solo. Dia do Desarmamento Infantil e o Dia Mundial do Ciclista. Esta é a edição 85.135 do Jornal da Manhã. A cheia do Rio Negro chegou aos 11 metros e 41 centímetros, depois de subir mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 1 centímetro. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Itamar, bom dia Eduardo Silva, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o céu aí onde você se encontra? Começando a ficar claro, Paulo Guerra, nós estamos aqui na zona leste da cidade, proximidades da garagem da Global, né, e está tudo tranquilo, Paulo, não tem ameaça de chuva até o momento não. Pellegrini, e o trânsito na cidade, como é que está? Movimentado, Paulo, bem movimentado nas suas principais vias, né? A que nós mais percorremos agora há pouco foi a Avenida Noel Núteus, na chegada, na oportunidade que estivemos no Instituto Médico Legal, depois a Avenida Camapuã, ligando a Zona Norte à Zona Leste e praticamente toda a extensão da Avenida Altazes Mirim, né? No trecho compreendido entre a rotatória aqui do bairro de Jorge Teixeira, a rotatória do Produtor, até a rotatória da Samsung, aí já a fronteira com o Distrito Industrial. Muito disputado o trânsito por aqui, Paulo, os semáforos estão funcionando, nenhum tipo de acidente até o presente momento. E o clima entre os rodoviários, Pellegrini?
Continua daquela mesma forma, né, Paulo? Eles estão aí reivindicando nada mais do que já foi acordado, né? Algumas empresas, a grande maioria, já até pagou, sabe, Paulo? Mas a questão da cesta básica, o almoço, aqueles benefícios que eles já têm direito há muito tempo, algumas empresas estão deixando de pagar. Falando em transporte coletivo, Paulo, passei agora há pouco na Avenida das Torres, lá havia uma movimentação, deu uma parada, que vai haver entrega de ônibus hoje lá na Avenida das Torres, Paulo. Vai entregar ônibus novos, Peregrini? 42 ônibus novos, Paulo, divididos entre as empresas Global e São Pedro, né? Já tem uma tenda por lá, daqui a pouco mais o prefeito Davi Almeida, juntamente com as autoridades de trânsito e de transporte, Dr. Paulo Henrique, irão entregar aí, Paulo, 42 ônibus novos, né? Eu não sei te dizer ainda as linhas, mas as empresas são as empresas São Pedro e a empresa Global. Pois é, enquanto entregam 40 ônibus, deveriam tirar de circulação outros tantos, não, Peregrini? Pois é, Paulo, eu acho que essa daí deve ser, né, a pegada dessa situação. Esperamos que sim, Paulo, porque tem a grande maioria dos nossos ônibus, essa que é a grande verdade, estão sucateados, Paulo. Andar no ônibus articulado, no pata-choca, é uma questão realmente muito difícil, sabe, Paulo? Conversava com o pessoal que usa o transporte, as cadeiras estão soltas, e quando o ônibus sai, pega alguma velocidade, aquilo fica tremendo, fica um barulho ensurdecedor dentro dos coletivos. Pois é, Peregrini, uma situação realmente caótica. E essas pata-chocas aí já deram o que tinham que dar, não é, Peregrini? Já sim, Paulo, né? Já estão, né, bem sucateadas realmente. Ainda bem que está chegando aí 42 ônibus novos, né? Para substituir esses aí que já estão mais para lá do que para cá. Peregrini, podemos dizer que tivemos uma noite de tranquilidade e que apenas uma morte, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, podemos colocar sim como uma noite tranquila em relação a crimes por homicídio, né? Foi realmente bem tranquilo, né? A questão das necrópsias no Instituto Médico Legal, apenas uma morte, não é, Paulo? Pois é, esse detento do semiaberto que vendia verduras estava trabalhando, de repente alguém andava atrás dele, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo, né? Tem todas as características de acerto de contas, de uma execução. Ele estava vendendo suas verduras lá no Conjunto Galileia, ele aproveitava um carrinho desse de supermercado e colocou aquelas sacolinhas de verdura. Tinha cebola, tinha tomate, tinha pimentão, tinha pimenta de cheiro, tinha limão, e estava vendendo a R$2 a sacolinha, Paulo, quando de repente foi abordado e assassinado e morreu na hora. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós, Alberto. Bom trabalho, Paulo Guerra e ouvinte da Difusora, mas sem deixar de dizer também, né, Paulo, um feliz aniversário, um abraço todo especial, de coração realmente, ao nosso chefe, ao nosso querido Josué Filho, fazendo aniversário hoje. Receba meu abraço, meu chefe querido. Muito bom dia. Agora é contigo, Paulo. Pois é, Peregrini, a esposa dele também aniversaria hoje, da doutora Kátia, né? 5h57. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas e Penha-M, lançam o edital do processo seletivo da 3ª e 4ª turmas do curso de formação inicial em metrologia básica. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 19, e vão até às 16 horas do dia 23 deste mês. Elas serão realizadas via internet no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br. Nova diretoria da Associação Comercial de Itacoatiara vai tomar posse hoje. O evento vai acontecer no auditório do Sebrae. Manuel Cruz tem os detalhes. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A Associação Comercial de Itacoatiara foi fundada em 1943, tem 78 anos. Segundo os diretores, é a primeira associação do estado do Amazonas. A nova diretoria é formada por 6 mulheres e um homem. A presidente é a empresária Edneide Tavares Farias, vice Silvana Palmeira. Primeira secretária Denise Socorro Moutinho. Diretor financeiro Rosenilton de Castro Falcão. Vice Maria Luzimar Barbosa. Diretora de Educação e Ensino Noranei Silva dos Santos. E diretora de Relações Institucionais Patrícia Kellen Ferreira.
Estarão presentes na solenidade de posse o presidente da Associação Comercial do Amazonas, Jorge Lima, o tesoureiro Johnny Azevedo e o presidente do projeto Semear, Valfran Loyola. O evento está marcado para começar às 19h30 no auditório do Sebrae, na rua Acácio Leite, no bairro de Santo Antônio. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. 5h59, quem retransmite o Jornal da Manhã. Rádio Circuito FM, show dos bairros Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Açaí no Porto da Feira, em Codajás. Voz um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Web Rádio Imaculada em Anuri. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Feira do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba e Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo instável, a temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai ao seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h03 em Manaus. O Ministério Público do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho OIT e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini lançaram ontem um projeto para melhorar as condições de trabalho no transporte público coletivo por ônibus em Manaus. O objetivo do projeto é identificar o que afeta a saúde e a segurança de um trabalho de motoristas do setor de transporte público coletivo por ônibus da capital, para analisar o trabalho desses profissionais e, a partir de um diagnóstico sobre as inadequações das situações de trabalho, propor soluções abrangentes para evitar a emergência de problemas de saúde e de acidentes ligados ao trabalho desta categoria. O projeto também avaliará os desafios relacionados à pandemia da Covid-19 como um elemento de SST a ser abordado no contexto de trabalho e das atividades profissionais da categoria. Com população estimada em 2,1 milhões de pessoas em 2015, Manaus é a 7ª cidade mais populosa do país. Segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho da OIT e do MPT, entre 2012 e 2018 foram concedidos 19.970 auxílio-doença por acidente de trabalho em Manaus. Nesse mesmo período, o impacto financeiro para a Previdência Social devido aos afastamentos do município totalizou 238,9 milhões de reais e redundou na perda acumulada de aproximadamente 5,15 milhões de dias de trabalho. 6h05 em Manaus, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Numa reunião com o Conselho de Alimentação Escolar, o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, ao lado do subsecretário Alfonso Luciano, obedecendo todos os protocolos de segurança de prevenção da Covid-19, deliberaram na manhã de ontem, quarta-feira, sobre a distribuição de kits de merenda escolar aos alunos do sistema de ensino municipal, neste período em que as aulas estão acontecendo de forma remota. A previsão de entrega será no mês de maio, na zona rural e urbana. A data será divulgada posteriormente. E ainda falando de educação, a CEMED, por meio da Divisão de Educação Especial, estará realizando nos próximos 2 dias, ou seja, hoje e amanhã, uma formação para educadores da área. Com o tema Um Novo Fazer Pedagógico no Atendimento Educacional Especializado, o evento será transmitido por uma live no sistema online e pelas redes sociais na página do Facebook da CEMED Manacapuru. O evento contará com a presença da madrinha da Educação Especial e madrinha da comunidade surda e também primeira-dama do município, senhora Laura Nicolau D'Angelo, e do secretário, professor Raimundo Conde, além de palestrantes de renome na área da educação especial. O evento terá início logo mais a partir das 8 horas até às 11h30 e das 14 às 17 horas nos dias 15 e 16 de abril. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus.
As visitas em unidade de conservação do Amazonas, administradas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, foram autorizadas após 2 meses de suspensão. Segundo a Secretaria, a medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. A portaria autoriza a reabertura das unidades de forma gradual e monitorada, mediante o cumprimento do protocolo de biossegurança para a retomada da visitação. A Polícia Civil e o Ministério Público do Amazonas estão investigando a morte de uma paciente com Covid em Manaus que recebeu tratamento com nebulização de hidroxicloroquina. O procedimento não tem eficácia comprovada. A Secretaria de Saúde informou em nota que determinou a abertura de sindicância e o afastamento da médica que realizou o tratamento. Conforme o órgão, o procedimento não faz parte dos protocolos da rede estadual de saúde. Segundo a SES, 2 pacientes foram submetidas à nebulização com hidroxicloroquina, mas apenas uma delas recebeu alta. Os casos foram registrados da maternidade Instituto da Mulher Dona Lindo. O Amazonas confirmou mais 25 mortes por Covid nesta quarta-feira, sendo 6 ocorridos nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.319. O estado também registrou 820 novos casos de Covid, totalizando 360.735 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Dos 360.735 casos confirmados no Amazonas até ontem, 165.209 são de Manaus, o que corresponde a 45,80%. E 195.526 do interior do estado, 54,20%. O Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, ASPROM, alerta o governo do Amazonas sobre o estado de greve contra o retorno presencial das aulas sem a vacinação da comunidade escolar e pelo cumprimento das datas base 2020 e 2021. Em reunião que aconteceu com a SEDUC sobre o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino, em resposta à solicitação feita pelo sindicato, a ASPROM afirmou que a reunião não correspondeu às expectativas. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, está reunindo voluntários para um estudo que vai avaliar se a vacina BCG tem eficácia contra a Covid-19. O ensaio clínico será realizado nas cidades de Manaus, Juiz de Fora, São José do Rio Preto e em Belém do Pará. A população da pesquisa será de voluntários acima de 18 anos que nunca tiveram a doença. No Brasil, a BCG é aplicada no bebê recém-nascido, deixando uma cicatriz no braço direito e podendo ser reaplicada se houver necessidade. Ela provoca um estímulo na imunidade e protege contra formas graves da tuberculose e contra outras doenças como a hanseníase e doenças respiratórias da infância. Com esse estudo, queremos saber se a BCG é também capaz de proteger contra a forma grave da Covid-19, disse a enfermeira Grace Kelly, responsável pelo recrutamento aqui em Manaus. Devido ao alto número de casos e a possibilidade de uma terceira onda no Amazonas, o Festival Folclórico de Parintins, realizado sempre no mês de junho, deve ser novamente cancelado em 2021. A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura do Estado nesta quarta-feira. Caso essa possibilidade se torne real, a Secretaria ainda afirmou que haverá uma ação de auxílio para os profissionais envolvidos no festival, para que eles não fiquem desamparados, já que o evento é um grande provedor econômico para a população parintinense. 6:10 em Manaus. O governador Wilson Lima destacou nesta quarta-feira as ações do Amazonas no combate às mudanças climáticas durante reunião virtual entre os governadores da Amazônia Legal e embaixadores dos Estados Unidos, Alemanha, Noruega, Reino Unido e União Europeia. Mesmo com os problemas causados pela pandemia, Wilson Lima disse que as autoridades mundiais não podem perder de vista a redução das queimadas, perseguindo as metas de redução de desmatamento e o desenvolvimento sustentável. O Amazonas possui a maior reserva de gás natural em terra do país, ressaltou Wilson Lima no encontro. Disse ainda que todas as térmicas em Manaus hoje são movidas a gás. Com esse movimento foram retirados 200 carretas que circulavam por dia para o transporte de diesel para essas térmicas. Isso só para citar alguns exemplos do que a gente pode avançar, disse o governador. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas multou o ex-prefeito de Anamã em 2017, Raimundo Pinheiro da Silva, em mais de R$1 milhão
considerando multa e alcance. As penalidades foram aplicadas amanhã desta quarta-feira, durante a 10ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Entre as irregularidades apontadas no relatório estão dispensas de licitações não justificadas, ausências de termos de contratos e termos de aditivos realizados pela gestão e a não designação de responsáveis pela fiscalização de contratos em portaria. Também foi recomendado à Câmara Municipal de Adamã que reprove as contas do ex-prefeito Raimundo Pinheiro da Silva, referente ao exercício de 2017. O gestor tem até 30 dias para realizar o pagamento ao erário ou recorrer da decisão proferida pelo Pleno da Corte de Contas. O Ministério Público Federal ajuizou a ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, pela omissão dos agentes públicos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, quando se verificou no Amazonas a crise no fornecimento de oxigênio medicinal e o aumento do número de mortes por Covid-19 durante a chamada segunda onda da pandemia. A ação apresentada à Justiça Federal no Amazonas inclui ainda 3 secretários do Ministério da Saúde e o coordenador do Comitê de Crise do Amazonas, Francisco Ferreira Máximo Filho. As fabricantes de motocicleta deram sinal de recuperação e registram 125.556 unidades produzidas no mês de março. E, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, o volume é 116,4% superior ao alcançado em fevereiro, 58.014 motocicletas e 22,1% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado, 102.865 unidades. O menor volume de produção nos meses de janeiro e fevereiro, no entanto, devido ao agravamento da crise sanitária na cidade de Manaus, impactou o desempenho do setor no primeiro trimestre. No acumulado do ano, saíram das linhas de montagem 237.201 motocicletas, o que corresponde a uma queda de 20,3% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 297.599 unidades. De acordo com o presidente da Abraciclo, Marcos Febanian, a perspectiva é boa e a associação espera que aos poucos a relação entre oferta e demanda volte a ser equilibrada. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima. A notícia-crime é um instrumento usado para alertar uma autoridade, a polícia ou o Ministério Público da ocorrência de um ilícito. O STF deverá decidir se abre a investigação contra Salles e Mota ou se arquiva. No fim do ano passado, mais de 200 mil metros cúbicos do valor de 130 bilhões de madeira foram apreendidos na Operação Andrantos. E Salles e Telmário têm feito declarações contrárias à operação da Polícia Federal, que levou à apreensão, além de defender a aparente legalidade do material e dos madeireiros investigados. Em março, o ministro inclusive chegou a visitar a região e se reunir com os madeireiros para tratar do tema. E fez postagens em redes sociais defendendo que seja dada a solução célere ao caso. Para Saraiva, Salles e Telmário tiveram uma parceria com o setor madeireiro no intento de causar obstáculos à investigação de crimes ambientais e de buscar patrocínio de interesses privados e ilegítimos perante a administração pública. Segundo o delegado, o principal argumento usado pelos dois de que as terras de onde foi retirada a madeira é legal e a extração autorizada não corresponde à verdade, pois as terras seriam derivadas de grilagem. 6h16 em Manaus. A seguir, quando tentava embarcar para Belém, venezuelana é presa com mais de 1 quilo de maconha no aeroporto Eduardo Gomes. Detento do regime semiaberto que vendia verduras é morto com tiro no peito no Galileia. Os detalhes após o intervalo comercial. 24 horas. Difusora FM. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6h19 em Manaus. Polícia. João Marques da Silva, de 18 anos, que confessou ter assassinado o próprio pai a facadas, o vendedor ambulante José Maria Souza da Silva, de 39 anos,
teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia. O suspeito foi preso na noite da última segunda-feira após cometer o crime na casa onde morava com a família no beco Raquel de Souza, no bairro de Petrópolis. João não tinha passagem pela polícia. A Polícia Federal prendeu ontem uma mulher venezuelana por tráfico de drogas e uso de documento falso. A prisão ocorreu no aeroporto Eduardo Gomes quando ela tentava embarcar para Belém, no Pará. Ela foi presa em flagrante com cerca de 1,2 quilo de maconha. O material foi encontrado envolto ao corpo da suspeita durante policiamento aeroportuário realizado pela Polícia Federal. A droga foi apreendida e encaminhada para exame pericial. Após o resultado da perícia definitiva, o entorpecente será devidamente destruído. As investigações com os objetivos de esclarecer os fatos e identificar outros possíveis envolvidos terão continuidade no inquérito policial já instaurado com prazo inicial de 30 dias para a conclusão. A mulher foi conduzida para o presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia e demais procedimentos necessários. Caso seja condenada, poderá cumprir pena de até 21 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de entorpecentes e uso de documentação falsa. Peregrine, aquela violência no centro da cidade parece que deu uma trégua, mas a polícia procura o bandido da pistola dourada. Você sabe disso, Peregrine? Pois é, Paulo Guerra, sei não. Quem é o da pistola dourada aí? É um bandido que anda com uma pistola dourada assaltando pessoas aqui no centro da cidade, Peregrine. Pois é, Paulo Guerra. Tomara que a polícia meta logo a mão nesse bandido da pistola dourada, que é um verdadeiro perigo para a população. Pois é, Peregrine. E o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto. No 28 de agosto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o plantão foi dos mais tranquilos, sem muitas ocorrências na área do setor de urgência e emergência. Uma pessoa apenas deu entrada e ainda assim vítima de agressão física. Trata-se de duas pessoas que são da mesma família, são primos, acabaram brigando e um deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Era a noite de ontem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem baleado, um homem entre a vida e a morte, vindo do bairro do Coroado, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ele chegou no Bico do Urubu, perdendo muito sangue, já estava sem fôlego, estava respirando com dificuldade, todo ensanguentado. Uma senhora, coitada, ainda perguntou: é Covid? Não, não é Covid, minha senhora, é bala. Foi bombom da morte, balaços pelo peito. Ele foi rapidamente atendido, já passou por cirurgia, foi muito bem atendido pelos anjos da vida, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Os anjos da vida atenderam muito bem esse homem. Ele continua internado, o estado dele ainda é muito grave, mas ele foi muito bem atendido no pronto-socorro João Lúcio. Se não é o atendimento de primeira que ele recebeu no João Lúcio, já teria partido desta para pior. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que houve um desentendimento, uma briga de bar. Esse bar localizado na área do bairro Jorge Teixeira. Ele levou uma paulada na cabeça. Não sabe nem da onde veio a paulada. Não sabe quem foi que deu-lhe. Mas deve ser alguém que já tinha uma rixa com ele. Ele estava lá bebendo, estava dando um tapa no beiço lá, quando de repente acabou levando uma paulada sem que nem para quê. Só com investigação que vamos saber quem foi que deu-lhe e por que deu-lhe uma violenta paulada na cabeça desse homem. O bandido, né, o que deu-lhe a paulada, fugiu com o pau na mão, uma perna manca 3x4 de aproximadamente 1,5 metros, usada para dar-lhe o golpe de paulada na cabeça da vítima. De polícia, um homem de 20 anos foi preso. Ele não teve o nome divulgado para a imprensa. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro Ouro Verde.
Trata-se de violência doméstica. Esse camarada, esse bandido, esse lixo, esse desgraçado, esse vagabundo, esse que não vale nada. Ele bateu na própria mãe. Ele bateu na mãe dele. Tudo aconteceu na Rua dos Tucanos, no bairro Ouro Verde. Como se não bastasse, o vagabundo ainda ameaçou a mãe com uma faca. Rapidamente os vizinhos estavam ali olhando toda a situação e chamaram a polícia. Rapidamente a polícia chegou ao local e prendeu o vagabundo. Ele ainda estava com a faca na mão, que estava ameaçando a própria mãe. Primeiro ele bateu, deu uns tapas na mãe, depois ainda tentou matar a mãe a facadas. Ainda tem gente que diz, ai, Pelegrino, não fala assim, ele não é lixo, ele tem família. Tá aí a família que ele queria matar aí, a mulher só tá achando ruim? Leve para sua casa, minha senhora. É vagabundo mesmo, não vale nada, e acabou sendo aí preso por bater na própria mãe. A mãe, em depoimento, disse que já vem sofrendo violência desse camarada há muito tempo. Esse lixo agora vai curtir atrás das grades. E mais de polícia! Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã tem cara de pau pra tudo. Um homem se disfarçou de enfermeiro e entrou no pronto-socorro Platão Araújo. Logo, o nome dele também não foi revelado, ele já foi preso. Ele entrou no pronto-socorro Platão Araújo, disfarçado de enfermeiro, e começou a roubar medicamentos, colocar medicamento nos bolsos, tinha de tudo, Paulo Guerra, estava roubando de tudo quanto era equipamento lá, estava roubando remédios, botava no bolso, e logo os enfermeiros, eu não conheço esse daí, quem é esse, quem é aquele, e começaram a conversar, chamaram a segurança, e a segurança logo prendeu, e a polícia já levou ele para a delegacia. Paulo Guerra não teve ainda o nome revelado, mas roubou muito medicamento, estava tentando roubar muito medicamento, o bolso estava cheio quando a polícia chegou e prendeu em flagrante esse cara de pau que se disfarçou de enfermeiro para roubar lá no pronto-socorro Platão Araújo. Mas lá a segurança tá ligada. A camarada for fazer graça no Platão Araújo, o resultado é sempre esse. Vai preso. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Vamos aos registros! Olha o limão, olha o limão, olha o limão! Tem limão para caldeirada, tem tomate, tem cebola. Venha, dona de casa, venha comprar o cebola, venha comprar tomate, pimenta de cheiro, tudo para o caldinho de peixe. Assim estava vendendo, assim estava negociando seus produtos um detento do semiaberto. Ele estava vendendo verdura num carrinho, estava vendendo na sacolinha. Olha a cebola, a sacolinha R$2, o tomate também era R$2 e a pimentinha de cheiro apenas R$1 a sacolinha. Daí Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, em meio às vendas, ele estava usando tornozeleira eletrônica. Ele tinha no mocotó um Wi-Fi do café, estava piscando o Wi-Fi dele. Tic, 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 tic. Ele estava com a tornozeleira eletrônica. Daí Paulo Guerra, chegaram homens desconhecidos, armados, e dispararam. 1, 2, 2 balaços no vendedor de verdura que usava a tornozeleira eletrônica. E ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime tem características de acerto de contas. Era muito triste ver o corpo da vítima jogado no chão, ao lado do carrinho de verdura, e no mocotó uma luz piscando. Era a tornozeleira eletrônica. Alguém lá no conjunto ontem, lá no conjunto Galileia, comeu caldo de peixe sem verdura, porque o verdureiro morreu. O verdureiro também não estava lá. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43
43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h29 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h33 em Manaus. Esportes. De novo, nos pênaltis. 3 dias depois de ter perdido a Supercopa para o Flamengo nas cobranças finais, o Palmeiras voltou à marca do pênalti na Recopa Sul-Americana e mais uma vez saiu sem a taça. Perdeu por 2-1 para o Defensa e Justiça no tempo normal na noite desta quarta-feira em Brasília e depois de 30 minutos sem gols na prorrogação acabou derrotado também nos pênaltis por 4-3. A eliminação na Libertadores com derrota por 2-1 para o Independiente del Valle nesta quarta-feira teve uma reação imediata no Grêmio. Mesmo fora da partida, em recuperação de um quadro de Covid-19, Renato Portaluppi vê a pressão sobre o seu nome crescer, tanto interna quanto externamente. E os jogos de ontem pela Libertadores? Grêmio 1, Independiente del Valle 2, Grêmio eliminado. Independiente del Valle é o pai dos times do Brasil. O Nacional venceu o Libertad por 4-1 e se classificou também. Copa Sul-Americana, Fênix 0, Ciptorque 2, Torque classificado. Jogos da Copa do Brasil. América 1, Ferroviário também 1, nos pênaltis deu América. América do Rio Grande do Norte 0, Cruzeiro 1, Cruzeiro classificado. ABC 1, Botafogo também 1, Botafogo eliminado. Campeonato Paulista. São Paulo 3, Guarani 2. Campeonato Gaúcho. Aimoré 1, Internacional 6. Campeonato Amazonense. Nacional 1, JC 2. Iranduba 1, Manaus 3. Liga dos Campeões da Europa. Liverpool 0, Real Madrid também 0. Real se classificou. Borussia 1, Manchester 2. Manchester classificado. Hoje às 19h pelo Campeonato Carioca tem clássico, Flamengo e Vasco. 6h35 em Manaus. A seguir, disputa pelo Planalto. Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno e venceria por 52% a 34%. Supremo decide que cabe ao plenário analisar a anulação das condenações de Lula. Estados Unidos pedem comprometimento claro do Brasil contra desmatamento. Dizendo que é hora de encerrar a mais longa guerra dos Estados Unidos, Biden confirma a saída do Afeganistão. Com alta de casos, Japão não descarta cancelamento das Olimpíadas. Essas e outras notícias em detalhes em 2 minutos. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h39 em Manaus. Últimas notícias. Bovespa volta aos 120 mil pontos e tem maior cotação desde fevereiro. Esta quarta-feira, o principal índice da Bolsa fechou em alta de 0,84% a 120.294 pontos. Bolsa zerou as perdas do ano nesta semana. Dólar fecha em queda em dia positivo no exterior. A moeda norte-americana recuou 0,80%, cotada a R$5,67. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, divididas entre a perspectiva de recuperação econômica após o choque da pandemia de Covid-19 e a possibilidade de que a retomada leve à remoção de estímulos monetários e fiscais, em especial na China. O índice acionário japonês Nikkei teve alta marginal de 0,07% em Tóquio hoje. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 a beneficiários nascidos em maio e que não fazem parte do Bolsa Família. Também recebem a primeira parcela nesta quinta-feira trabalhadores nascidos entre janeiro e abril que tiveram o benefício aprovado no último sábado, dia 10. O índice de confiança do empresariado industrial caiu 0,7 pontos em abril na comparação com o mês anterior. Esta foi a quarta queda consecutiva do indicador, de acordo
com informações divulgadas pela Confederação Nacional da Indústria CNI nesta quarta-feira. O governo publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira um decreto presidencial que inclui a empresa brasileira de Correios e Telégrafos no Programa Nacional de Desestatização. Segundo o governo, a medida visa dar continuidade aos estudos necessários à privatização da empresa. O Tribunal de Contas da União responsabilizou nesta quarta-feira o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e mais 6 pessoas pela compra da refinaria de Pasadena, no Texas. Na mesma decisão, o TCU inocentou o ex-presidente Dilma Rousseff, que integrava o Conselho de Administração da estatal à época da compra. Eduardo Rios Neto é indicado por Paulo Guedes para assumir a presidência do IBGE. Atual diretor de pesquisa deverá assumir o comando do órgão após publicação de sua indicação no Diário Oficial da União. Ele substituirá Suzana Guerra, que pediu exoneração do cargo após corte de recursos para o censo. Bernie Madoff, de 82 anos, o norte-americano responsável por um golpe financeiro que é considerado o maior da história, morreu ontem em uma penitenciária federal dos Estados Unidos. Madoff foi preso em 2008 e condenado em 2009 a 150 anos de prisão. Ele tinha organizado um esquema de pirâmide financeira. Foi possível recuperar mais de 13 bilhões de dólares. Estima-se que no total ele tenha se apropriado de 17,5 bilhões de dólares. De acordo com os primeiros relatos, ele morreu de causas naturais no Centro Médico de Butner, na Carolina do Norte. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira por 9-2 que cabe ao plenário da Corte decidir sobre a anulação das condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça do Paraná na Lava Jato. Os ministros votaram na sessão destinada ao julgamento de recursos apresentados pela Procuradoria-Geral da União da República, PGR, e pela defesa de Lula sobre a decisão individual do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente. Os partidos já indicaram os 11 senadores titulares e os 7 suplentes da CPI da pandemia, criada para investigar eventuais emissões ou omissões do governo federal durante o enfrentamento à Covid-19. Na composição, o governo não tem a maioria. A maior parte se declara independente. Há entre os 11 titulares da CPI, 3 próximos à oposição, mas que preferem ser chamados de independentes. Renan Calheiros, MDB de Alagoas, Otto Alencar, PSD da Bahia, e Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Oposicionistas, Humberto Costa, do PT da Bahia, e Randolph Rodrigues, do Rede do Amapá. 2 governistas, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina. Próximos ao governo, mas que preferem ser chamados de independentes, Eduardo Girão, do Ceará, e Marcos Rogério, do Democrata de Rondônia. 2 independentes, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e Omar Aziz, do PSD, também do Amazonas. O nome dos sindicatos é sujeito a alteração pelos blocos partidários, mesmo durante o funcionamento da CPI. Os indicados a presidente e relator ainda não foram anunciados. A lista de titulares: Eduardo Braga, do Amazonas. Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, próximo à oposição, mas prefere ser chamado de independente. Ciro Nogueira, do PP do Piauí, governista. Otto Alencar, PSD da Bahia, próximo à oposição, mas prefere ser chamado de independente. Omar Aziz, do PSDB, também independente. Tasso Gereissati, próximo à oposição, mas prefere ser chamado de independente. Eduardo Girão, do Poder do Ceará, próximo ao governo, mas prefere ser chamado de independente. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, oposição. Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, é da oposição. Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, próximo ao governo, mas prefere ser chamado de independente. E Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, que é governista. Devido à Covid, região metropolitana de Buenos Aires restringe circulação à noite e suspende aulas presenciais. Pessoas poderão ficar em casa de noite e de madrugada. A Argentina tenta evitar colapso do sistema de saúde em meio à segunda onda. 6:44 em Manaus. O país registrou 3.462 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou nesta quarta-feira
362.180 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 3.012. É o 5º dia seguido em que a média móvel fica acima da marca de 3.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 3%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. O balanço da vacinação contra a Covid-19 desta quarta-feira aponta que 24.956.272 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 20 horas. O número representa 11,79% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 8.121.842 pessoas, ou 3,84% da população do país em todos os estados e no Distrito Federal. Uma comissão do Congresso dos Estados Unidos aprovou ontem o pagamento de reparações pela escravidão a que foram submetidas gerações de afro-americanos, um passo histórico em um país que debate as desigualdades raciais. O projeto de lei foi aprovado na Comissão de Justiça da Câmara de Representantes por 25-17, sem o apoio de qualquer republicano à maioria democrata para enviar o texto ao plenário. Pesquisa Poder Data, realizada em todo o Brasil com 3.500 entrevistados nesta semana de 12 a 14 de abril, indica que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teria 18 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro sem partido num eventual segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto. O petista teria 52% contra 34% do atual presidente para a CPI da Covid. Segundo o Poder Data, Bolsonaro perderia hoje num confronto direto para Lula 52 a 34% e para o empresário e apresentador de TV Globo Luciano Huck 48 a 35%. A pandemia deve permanecer em níveis preocupantes ao longo do mês de abril, segundo dados do boletim extraordinário do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz da Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou ontem que a Pfizer vai antecipar para o primeiro semestre a entrega de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o Brasil. O governo brasileiro tem um contrato com a farmacêutica para a entrega de 100 milhões de doses até o fim do ano. Com a antecipação, segundo Queiroga, estão garantidas 15,5 milhões de doses da vacina da Pfizer para os meses de abril, maio e junho. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, informou que está apoiando o México para fortalecer e expandir procedimentos de asilo em meio ao aumento do número de pessoas que procuram abrigo no país. De janeiro a março deste ano, a Comissão de Assistência a Refugiados do México, Comar, registrou 22.606 novos pedidos de asilo, 31% a mais que no primeiro trimestre de 2020. A Índia registrou o recorde de 200 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados oficiais publicados ainda há pouco, no momento em que o país de 1,3 bilhão de habitantes enfrenta uma grande segunda onda de contágios. O número de casos diários mais que dobrou desde o início do mês de abril. A policial americana Kim Potter, de 48 anos, que atirou e matou Dante White, foi acusada por homicídio culposo, informou nesta quarta-feira um promotor do estado de Minnesota. Ela está presa em uma penitenciária local onde aguardará audiência com um juiz. Potter afirmou ter se enganado na hora da abordagem. Segundo ela, pensou estar usando o taser, uma arma de choque, mas disparou um revólver calibre contra o Wright, de 20 anos. Ela pediu demissão da polícia. Ela atuou como policial durante 26 anos e no momento do incidente participava de um treinamento com outros policiais. A secretária de imprensa dos Estados Unidos, Jan Psaki, afirmou nesta quarta-feira que a Casa Branca espera ver um comprometimento claro do Brasil para acabar com o desmatamento ilegal. A porta-voz do governo de Joe Biden disse que espera ver metas tangíveis para o aumento nas fiscalizações e um sinal político de que o desmatamento ilegal e invasões não serão tolerados. Além disso, Psaki disse que o governo americano acredita que o Brasil consiga registrar uma queda nas taxas de desmatamento antes do fim da temporada de queimadas
de 2021. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta quarta-feira a intenção de retirar todos os militares americanos que estão no Afeganistão até 11 de setembro. Segundo o democrata, o retorno dos cidadãos e dos soldados começará em 1º de maio. Está na hora de encerrar a mais longa guerra dos Estados Unidos. É hora de os soldados americanos voltarem para casa, disse Biden em um pronunciamento na Casa Branca. O secretário-geral do Partido Liberal, democrata Toshihiro Nikai, não descartou hoje a hipótese de cancelar a Olimpíada, em último caso, diante do aumento de contaminações da Covid-19 no Japão. Se não for possível organizar os Jogos no Japão, devemos cancelá-los sem hesitar, disse Nikai ao canal de TV TBS nesta quinta-feira. Se as Olimpíadas contribuírem para o aumento das infecções, não sei para que elas servem, acrescentou. O representante do governo japonês disse, entretanto, que o país espera que a Olimpíada, que começa em 100 dias, seja um sucesso. Um pouco mais tarde, um representante do partido citado pela agência Dili, que não quis se identificar, afirmou que o evento não será cancelado. 6h50 em Manaus. Está aqui esse capa dos principais jornais do país hoje. O Globo, Rio de Janeiro. STF ratifica a CPI da pandemia e integrantes querem começo imediato dos trabalhos no Senado. A Folha de São Paulo. STF mantém julgamento sobre Lula em plenário e deixa decisão para hoje. O Estado de São Paulo. TCU aponta omissões graves de Pazuello na gestão da pandemia e sugere punição. Planalto Central, Correio Brasiliense. Carmen Lúcia pede que STF julgue queixa crime contra Bolsonaro por genocídio. Valor Econômico. Combate 3.400 mortes por Covid em 24 horas, total no Brasil ultrapassa 362 mil. Estado de Minas. Falta de medicamentos adia decisão sobre reabertura do comércio em Belo Horizonte. Jornal do Comércio no Recife. Municípios do Grande Recife voltarão a ter aulas presenciais por etapas, mas sem definição ainda de data. Fortaleza Diário do Nordeste. Salário mínimo deve ser registrado para 1.147 em 2022, prevê governo. Porto Alegre, 0 hora. 4 cidades do litoral norte suspendem a aplicação da primeira dose por falta de vacinas contra a Covid. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Prefeitura de Manaus busca equilíbrio fiscal na pandemia. A crítica. SES apura nebulização com hidroxicloroquina. Em tempo. Senadores do Amazonas são indicados para a CPI da Covid. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Manuel Cruz e Alberto Pellegrini.